E aí, pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente e hoje nós vamos ter um podcast um pouco diferente. Nós ainda vamos falar dos livros da editora Vida Nova, mas vamos fazer isso com um foco bem maior no tópico do livro do que no livro em si, do que explicar o livro em si. Nós vamos fazer isso a partir do livro Unidos pela Cruz, livro do Wilson Portes Jr., que é justamente o nosso convidado especial para o podcast de hoje, vai conversar com a gente sobre temas que estão incluídos ali no livro que ele aborda, mas que a gente vai realmente focar na discussão de maneira geral. E se você quiser, e eu recomendo, se você quiser, adquira o livro depois para poder se deter no conteúdo do livro em si, na sua estrutura, para você analisar mais de perto e tudo mais. Inclusive, eu não estou com o livro aqui em mãos, mas o Wilson tem ele lá com ele e ele vai mostrar para você. Então já fique aí acompanhando também o podcast como um todo para ver também a capa do livro, conhecer. Mas como eu falei, adquira o livro, que é onde você vai conseguir ter mais conhecimento sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui de maneira geral. E antes da gente dar prosseguimento, eu quero mostrar aqui para você mais um pouco dos lançamentos da editora Vida Nova. O primeiro deles é uma nova edição de um clássico que a Vida Nova tem, que é o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart. Esse livro aqui, todo seminário que você for, você vai ver os professores de hermenêutica e até mesmo exegese recomendando esse livro para que você aprenda mais sobre como interpretar as escrituras. Isso não é só para seminarista, para pastores não, tá? É um livro que é profundo, mas é um livro que vai falar numa linguagem clara, que mesmo você que quer simplesmente continuar vivendo a sua vida em casa, né, trabalhando com outras coisas, mas quer entender melhor as escrituras, você vai conseguir ler esse livro e aprender bastante, porque, como o subtítulo diz, ele é um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. E aqui nós temos a quarta edição revisada e ampliada, e realmente já temos uma ampliação considerável. Aqui você vai conseguir ter mais conteúdo desse livro que já vendeu mais de 900 mil exemplares no mundo. E, além disso, nós temos também um livro Mesmas Palavras, Universos Distintos, cujo subtítulo é Evangélicos e Católicos Romanos acreditam no mesmo evangelho? Uma pergunta extremamente relevante para todas as épocas, mas principalmente no contexto em que vivemos atualmente aqui no Brasil, em que nós vemos esse debate crescendo novamente e inclusive muitos evangélicos se convertendo ao catolicismo romano. Então, se você quer entender se existe realmente uma união tão grande entre os católicos romanos e os evangélicos, ou qual a diferença, quais as maiores diferenças entre eles, esse livrinho aqui vai conseguir lhe ajudar demais. Então, mais um lançamento muito bom da Vida Nova. E para terminar, eu quero mostrar aqui o livro As Parábolas de Lucas, que também é uma quarta edição, uma edição aqui revisada, que é do Kenneth Bailey. Olha a pronúncia aí do inglês, a gente tentando se arriscar aqui. Mas esse livro vai falar, como o título mesmo já diz, das parábolas de Lucas. Lucas é um evangelho que nós vemos ali muitas parábolas sendo contadas por Jesus, e parábolas são um tipo de escrito que às vezes não é tão simples para a gente entender, né? Deveriam ser para os leitores originais, melhor dizendo, para o público original, porque usavam de elementos do seu dia a dia, mas quando nós estamos 2000 anos depois desse público original, nós precisamos, às vezes, de alguma ajuda para enfrentarmos as barreiras temporais e culturais e conseguirmos compreender melhor essas parábolas e o seu significado para nós nos dias de hoje, como nós podemos aplicar os seus ensinos no dia a dia. E é isso que você vai encontrar aqui nesse livro, As Parábolas de Lucas. Mas agora vamos falar do livro de hoje, vamos falar do assunto de hoje, vamos falar de eleição e a sua conexão com a adoração ou com a discussão, como você vai ver nesse podcast, na conversa de hoje com o Wilson Portes Jr. E Wilson, é um prazer ter você aqui com a gente, obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente conversar, e se apresente um pouco mais para o pessoal que ainda não lhe conhece. Prazer, Saúl, estar aqui com você também. Meu nome é Wilson Portes Jr., eu sou pastor aqui na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Eu trabalhei na plantação de uma igreja aqui, chamada Igreja Batista Liberdade, de Araraquara, e estou nela já há quase 15 anos. Agora, em novembro, completamos 15
15 anos de início de plantação. E eu também trabalho no Seminário Martin Bucer como um dos professores, também sou presidente do conselho lá, trabalho nas áreas de teologia bíblica, do Antigo e do Novo Testamento, dou aula de hebraico, dou aula de missões, e atualmente estou fazendo meu doutoramento pelo Puritan Reformed Theological Seminary, que é lá dos Estados Unidos, que tem uma parceria, inclusive, com o Martin Butzer, né? E Deus abriu a porta para que eu pudesse estar fazendo o meu doutorado lá, e está sendo uma das fases mais corridas agora da minha vida, para concluir juntando seminário, igreja, família, com a graça de Deus, esse doutorado também. Então, esse é um pouquinho de mim. Aí tem os livros que Deus me deu a graça de escrever, um deles é Unidos pela Cruz, publicado por Edições Vida Nova. Um pouquinho de mim é isso. Estou casado com a Rosana, temos 2 filhos, já adolescentes, e é isso. Muito bom. O senhor falou aí de correria. À medida que o senhor foi falando, né, que você foi falando as aulas que dá no seminário, fora todos esses outros elementos somados, eu imagino a correria realmente é grande. Inclusive, correr é uma coisa que você gosta de fazer, né? Pelo menos, de vez em quando eu acompanhava você fazendo corridas grandes aí. Ainda faz? Como é? Não, rapaz. Eu fazia. Eu corri durante uns 7 anos, mais ou menos, da minha vida. Olha só. Eu comecei para perder peso, perdi bastante peso. E aí comecei a treinar sério, corri provas de 5K, de 10K, depois de 21 quilômetros, né, que são uma meia maratona. E quando eu começava a pensar já para maratona, que são 42 quilômetros, né, foi no ano de 2020, isso foi quando começou o Covid, e eu também peguei o Covid em agosto de 2020. Eita! E uma das sequelas do Covid comigo, eu tive muitas, né, foi na questão cardiorrespiratória. E assim, me cansa muito rápido poder fazer algum exercício físico, inclusive caminhada, né? Corrida, nem pensar. E isso acabou tirando a corrida de mim, né? E eu não consegui mais correr por conta de falta ao ar, né? E falta de força física mesmo. A parte cardiorrespiratória também parece que não tinha mais, o coração não aguentava mais, e até hoje é um pouco assim, até hoje para fazer uma caminhada mais forte ainda está difícil. Eu creio em Deus que essa sequela vai passar, assim como as outras estão passando, mas nisso eu acabei engordando bastante, ganhei de volta os pesos que a corrida tinha me levado, mas Deus quiser vai voltar. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É aumentando o grau de estudo, né? Porque assim, quando você se converte, você tem um peso, aí você entra no seminário, já ganha um pouquinho, vira pastor, vai um pouco, agora já tá no doutorado, aí vai ganhando mais um peso, né, pastor? Não tem como, né? Pois é. Mas que Deus abençoe aí para que você se recupere, e agora as corridas com o tênis, né, ali estão um pouco paradas, né, as corridas de 21 km, mas pelo que vimos aqui, a corrida da vida continua aí a toda, né? Falando aí desses livros que fazem parte dessa correria da sua vida, esse material que Deus tem lhe capacitado a escrever, como eu já disse anteriormente aqui pro pessoal, hoje a gente vai ter um podcast um pouquinho diferente, a gente vai falar do livro, mas a gente vai falar muito mais do tema relacionado a ele do que propriamente do conteúdo em si, do livro, do que está escrito ali. Mas esse livro é o Unidos pela Cruz, né? O senhor tem ele aí, né? Você tem ele aí para nos mostrar, né? Tenho, esse daqui. Então, se quiser fazer uma apresentação para a gente, seria ótimo. Deus me deu a graça de pregar sobre o livro de Efésios há alguns anos atrás, e a Vida Nova lançou esse livro aqui em 2017, né? O propósito foi, em princípio, não publicar os sermões, né, simplesmente, mas utilizar aquele material pregado, os estudos feitos em cima da Epístola de Paulo aos Efésios, para que isso se tornasse numa mensagem mesmo, num comentário que pudesse falar às pessoas, não como necessariamente um comentário exegético, embora muita exegese tenha sido feita, mas não com o objetivo de falar a um público específico, né, de eruditos ou de pastores só, mas que tivesse uma exposição daquilo que é a mensagem, essa que é chamada de a joia da coroa das epístolas paulinas, que essa mensagem chegasse às demais pessoas de uma maneira bastante clara e prática também, né? E esse foi o meu objetivo com a publicação desse livro.
quando eu enviei a Vida Nova, né, e houve essa aceitação, e depois a conversa de inserir dentro da mesma série que o reverendo Augusto Nicodemos tem os seus comentários também, que é essa série Sim. do livro tal, a mensagem do livro de tal para a igreja de hoje, né? Por exemplo, a mensagem de Malaquias para a igreja de hoje, a mensagem de Filipenses para a igreja de hoje, assim por diante, né? Inclusive, a gente já fez aqui um podcast sobre um desses livros que ele lançou também. Se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, tiver interesse, depois dê uma olhada nos outros episódios para ver mais um livro dessa série. Mas vamos continuar aqui. Desculpa cortar você, Wilson. Não, é isso. Aí a editora acabou entendendo colocar dentro dessa mesma série, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E é isso. Isso é um pouquinho da historinha, do conteúdo e da composição e da publicação do livro. Legal, legal. Nós que ficamos felizes por Edições Vida Nova nos trazer mais esse bom conteúdo. Como você falou, a Epístola aos Efésios é uma epístola riquíssima e que é muito importante para a gente entender a mensagem e entender de maneira prática, né? Não só de uma maneira teórica. Inclusive, as próprias epístolas têm esse teor, né? De misturar a teologia em si, o conceito com a prática. Agora, sim, se puder dar mais alguns elementos dos temas abordados nesse livro, é interessante até para a gente prosseguir com a conversa a partir do que a gente quer conversar aqui hoje. Então, são vários temas, né? Paulo inicia louvando a Deus, ele faz uma bela saudação aos Efésios. Paulo, de um modo especial, começa com 2 orações, né? No início no primeiro capítulo, né? E o tema principal é a eleição. Ele louva a Deus pela escolha de cada um deles, de Paulo e dos Efésios. Ele lança um pouco de teologia em torno da própria doutrina da eleição. Ele continua um pouco disso no capítulo 2, embora falando como isso se dá na história, como essa escolha, como essa eleição, ela se concretiza na história, na prática, né? Na vida do povo de Deus. Ele fala de outros temas como a unidade da igreja, como dons, a luta também que nós devemos exercer contra a nossa própria carne, os papéis de cada um dentro da família, isso jamais caminhando para o final da epístola, né? Mostrando como na igreja, como na família, não é? Assim como na igreja nós lutamos por santidade, queremos viver em santidade, na família também nós devemos viver e querer lutar pela santidade. O capítulo 5, de modo especial, é um capítulo em que ele fala sobre os papéis no lar. O capítulo 6, ele termina falando também um pouquinho sobre os papéis no lar e fala um pouco sobre a armadura do cristão, né? A armadura de Deus na vida do cristão, como uma espécie de armadura, de item que a gente pode ter na vida para poder nos livrar das setas inflamadas do inimigo, do diabo, e nos ajudar a viver essa santidade, tanto dentro da família quanto dentro da igreja também. Crescermos no Espírito, nos enchermos do Espírito, não é? Como ele fala em Efésios 5 também. Então isso é um pouco daquilo que é o livro, né? A eleição, a graça da eleição, a graça da salvação e os efeitos dela na vida da igreja e da família. De que maneira Deus opera, dando dons, equipando, libertando e fazendo com que na família o indivíduo se veja um pouco daquilo que é a família divina. Então, um pouco disso é o livro todo. Maravilha, maravilha. Ótima resenha aqui, mas com certeza você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, não deve parar por aqui. A conversa vai ser ótima, vamos prosseguir batendo papo sobre o que é falado no livro, sobre a eleição e tudo mais, mas é no livro que você vai conseguir se aprofundar. Agora, pegando aqui, Wilson, essa questão da eleição, vamos falar, né, que a gente está num período de eleição, mas são eleições diferentes. Vamos falar aqui da eleição segundo a Escritura. Eleição é coisa de calvinista ou a Bíblia fala de eleição também? Como é que é isso? A Bíblia fala, e fala muito sobre eleição, né? Fala o tempo todo sobre eleição. Então não é uma coisa só de calvinista, né? Seria um anacronismo dizer que isso é coisa de calvinista, porque muito antes de João Calvino ser um bebezinho nas suas fraldas, a palavra eleição já existia e era usada por outros teólogos antes dele. Muitos teólogos antes dele lidaram com esse tema, exporam esse tema, escreveram, publicaram livros sobre esse tema. Então, não tem nada a ver com calvinismo, né? Calvino simplesmente entrou na história como mais um expoente desse tema. E, aliás, como alguém que lê Calvino, eu digo que nem é o principal tema dele. Infelizmente, ele ficou com a pecha, não é?
com a mancha, né, de que ele e predestinação, só isso, né? Mas na verdade Somente. Calvino escreve mais sobre o Espírito Santo do que sobre predestinação. Ele escreve mais sobre Olha oração só. do que sobre predestinação e eleição. Muitas vezes é um mau conhecimento da própria vida de João Calvino que leva a essa conclusão, né? Sim, sim. Voltando de novo à questão do nosso período atual aqui no Brasil de eleições, na Uhum. teologia também tem uma dicotomia ali de extremos em que há um embate, né? Quando você fala desse tema eleição, tem aqueles que têm pavor de ouvir essa palavra ou Uhum. querem ou não querem falar sobre esse assunto, e tem aqueles que são apaixonados demais e acabam, inclusive, alguns exagerando. É difícil, infelizmente, a gente encontrar o equilíbrio ali. Mas por que existe essa raiva, muitas vezes, quando a gente fala do tema eleição? Ele é um tema ruim? Ele é um tema desagradável? Não deveria ser, né? Pensando na Epístola de Paulo aos Efésios, quando Paulo fala sobre esse tema, ele não fala senão com o desejo de louvar a Deus. Então, Uhum. eu exponho isso nos primeiros capítulos do meu livro, dizendo que quanto mais nós conhecemos essa doutrina, mais o nosso coração sente o desejo de adorar, de louvar, de agradecer, de se prostrar, de se humilhar diante da misericórdia de Deus, diante da graça dele sobre miseráveis pecadores que somos nós, né? Então, não há motivo para raiva, não há motivo para questionamento, não há motivo para achar que Deus é injusto ou qualquer coisa assim. Quando se compreende verdadeiramente a profundeza dessa doutrina, tal como exposta por Paulo em Efésios, isso nos conduz à adoração, isso nos conduz ao louvor, né? Naquele tempo, quando os efésios viviam, eu penso que quando Paulo cita a palavra eleição, ele cita pensando numa palavra que era comum daqueles dias. Existia eleição naquela época também, não como existe hoje, por exemplo, nós estamos no ano aqui de 2022 e é um ano de eleições, né? Então, nós elegemos governadores, senadores, deputados, presidente. Daqui 2 anos vamos eleger prefeitos, vereadores. Naquela época não era bem assim, mas havia eleições também, como por exemplo a eleição de um imperador, num Sim. período do Império Romano ainda um pouco anterior ao período em que Paulo escreve, mas no período em que os imperadores eram eleitos pelo Senado Romano. O Senado Romano que elegia os cônsules, não os imperadores, mas antes deles ainda os cônsules que governavam o povo romano, né? Tudo aquilo que se tornou o Império Romano, no período em que Roma ainda era uma república, né? Então isso estava muito forte no pensamento daqueles que viviam dentro daquilo que se tornou, que veio a ser o Império Romano. E não foi muito tempo antes de Paulo ter escrito essa Epístola aos Efésios, foi menos de 100 anos antes dele ter escrito essa carta aos Efésios, que a República Romana se tornou no Império Romano. Então, menos 100 anos antes, os próprios habitantes da cidade de Éfeso se lembrava com muita probabilidade da existência de uma república na qual cônsules eram eleitos pelo Senado romano para o exercício de domínio sobre o povo por um ano. E ficavam ali, depois de um ano, eles eram eleitos novos cônsules, e assim sucessivamente. Qualquer pessoa do povo poderia ser eleita como um cônsul, qualquer pessoa, né? Até que César Augusto, o cônsul, o imperador, né, do nascimento de Jesus, se torna o primeiro imperador romano, e o período da República Romana se encerra e dá-se início ao período dos imperadores romanos, que casa com o período do Novo Testamento, né? O primeiro, César Augusto, que está lá no nascimento de Jesus, o segundo, Tibério César, que está lá na morte de Jesus, e aí vai para Calígula, Cláudio, Nero e etc., né? E alguns destes lidaram com os efésios, obviamente. Então, a eleição estava naquela época na mente das pessoas. Elas sabiam o que era ser escolhido, e ser escolhido por alguém, ser colocado em um lugar, ter uma função ou um papel, ou ser alguém em um determinado lugar, para o que eu não fiz nada para fazer ou para estar ali. Foi pelo exercício de outro, foi porque me escolheram, foi porque me pegaram, foi porque me colocaram ali. Então essa ideia sempre esteve presente, né, na vida dos habitantes do
grande Império Romano, incluindo aqui os Efésios e outros povos que com muita probabilidade leram essa epístola também no primeiro século. Muito bom. E você falou aí, né, a gente entrou num contexto de eleição de líderes. Mas quando a gente fala da eleição das escrituras, para a gente enfatizar mais para o pessoal que talvez esteja chegando agora, né, nunca tenha ouvido muito sobre esse assunto, só que outros falam, talvez de maneira a zombar ou a deturpar. Então, quando a gente fala de eleição nas escrituras, a gente está falando de eleição de líderes também? Ou uma eleição só de um povo? Ou eleição de indivíduos? Qual é a ideia de o que é que a eleição engloba? E é uma eleição para quê nas escrituras? Veja, a gente tem eleição de pessoas para exercer cargos eclesiásticos, como a eleição de diáconos, a eleição de presbíteros. A gente tem a eleição de um povo, quando Deus elege Israel por meio de Abraão e sua semente. A gente tem a eleição de indivíduos, como fica claro para nós em Romanos e também em Efésios. Então, existe a realidade de Deus ter escolhido um povo, isso é inegável, e esse povo é Israel. Mas dizer que toda a eleição, tal como exposta nas Escrituras, diz respeito somente à eleição de um povo e não de indivíduos especificamente, é um engano. Ou dizer, não, ele escolheu a igreja, e aí cada indivíduo no mundo escolhe se quer fazer parte da igreja ou não e fazer parte desse grupo de eleitos. Também é um engano, né? Deus, ele claramente escolhe pessoas desde antes da fundação do mundo, como está lá em Efésios capítulo 1, né? E nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes dele ter dito haja luz, ele disse haja cruz, e os efeitos da cruz são sobre o indivíduo, são sobre a pessoa, não são sobre um grupo, né? Jesus, ele não salva um grupo, ele salva pessoas, e essas pessoas constituem e criam um grupo, que é a igreja, que é uma família, né? E essa família nem está pronta, essa família nem está toda ela já composta, esse prédio nem está ele já construído, né? Como Pedro escreveu também, né? Nós somos pequenas pedras vivas sendo colocadas nesse edifício que ele está construindo e não terminou ainda. E somente quando a última pedra for colocada, ele volta para levar de volta para si a sua preciosa igreja. É isso, então existe a eleição de indivíduos, sim, de uma maneira bastante clara, sendo mencionada nas Escrituras. E muito bom. E aí, no caso, é uma eleição para salvação, né? Essa que a gente está citando por último, a eleição no sentido de ser salvo da condenação do pecado que cada um desses indivíduos, todos nós, como pecadores, como aqueles que quebraram a lei de Deus, merecem, né? Então, é essa salvação. Agora, essa eleição, você já falou, mas vale a pena a gente usar um pouquinho os termos para enfatizar, né? Em Efésios, a partir de Efésios, a partir das Escrituras como um todo, mas como o livro é focado em Efésios, vamos ficar nele. A eleição é vista como algo condicional ou incondicional? Incondicional. Só para ficar claro, para aqueles que nos veem ou ouvem, né? Por que não é condicional, uma eleição condicional? Porque não está condicionada à escolha de ninguém, não está condicionada ao ser humano. Fosse uma eleição condicional, seria uma salvação pelas obras. Afinal de contas, eu escolhi, eu tomei minha decisão, eu dei um passo, eu fiz por merecer, então Deus me salva. Isso é obra. Então não está condicionado ao que eu faço ou deixo de fazer, mas está condicionado apenas àquilo que Cristo fez e ao que Deus decide fazer em meu favor, o que o Espírito Santo faz ao agir na minha vida, quando Ele me quebranta, quando Ele me convence do meu pecado, do juízo, da justiça, e aí então ele me leva de volta, ele me atrai ao Filho, ele me atrai à cruz, e eles me dão, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, a graça do arrependimento, a graça da fé. Afinal de contas, Jesus é o autor e o consumador da minha fé. Não é algo que nasce na minha vida, é algo que vem do autor e é consumado em mim por meio da obra dele, né? Então é incondicional, ela não está condicionada a mim. É uma eleição que depende da vontade de Deus, depende da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, né? E a pergunta que cada um de nós tem que fazer é por que eu? Por que eu? Né? Durante muito tempo, Saul, eu pensei
de forma contrária, né? E a pergunta que eu fazia sempre é: por que então Deus não salva o meu vizinho? Por que então Deus não salva fulano de tal? Por que Deus não salva o tal, né? Sim. Parece muito injusto um Deus assim. Parece muito injusta uma doutrina assim, né? Cá com os meus botões eu lutava com aquilo que Paulo fala em Romanos, quando ele tem misericórdia de quem quer e endurece quem lhe apraz. Né? Como que ele pode fazer um negócio desse, né? Quando Paulo fala, Uhum. quem é você para discutir com o seu Criador? Acaso pode, né, a coisa criada discutir com aquele que a criou, Sim. porque me fizeste assim o assado, né? Eu queria Uhum. discutir e tal, né? Até que eu parei de pensar nos outros, sabe? Porque é muito fácil pensar nos outros e ficar questionando Deus com relação aos outros, né? Porque sempre que eu pergunto por que Deus não salvou o outro, eu tô no fundo, escondendo que não. Eu tô salvo porque eu escolhi. Então eu tô, Aham. na verdade, escondendo uma crença de uma salvação pelas obras quando eu É penso verdade. na injustiça de Deus. Eu estou escondendo uma certeza de que eu estou no caminho certo porque eu tomei a decisão certa, porque eu fui mais capaz, porque eu fui mais inteligente. Não porque ele me tocou, não porque ele me quebrantou, não porque ele me convenceu do meu pecado, não porque ele agiu, mas porque eu agi. Então eu pensava dessa forma, eu acreditava que eu podia julgar Deus, que eu podia pensar na injustiça de Deus, dos atos de Deus, etc. Né? Foi quando eu digo que Deus assim abriu os meus olhos para que eu parasse de olhar para a vida dos outros e olhasse para a minha própria vida e começasse a compreender que se não fosse a bondade dele, a misericórdia dele, nem mesmo a minha vida teria sido salva. E tudo que ele fez para me salvar. Ele fez por amor a mim. E foi quando a eleição ganhou um outro gosto, um outro sabor no meu coração. Antes eu tinha uma aversão quanto a ela, para ser bem sincero, né? Mas a partir do Uhum. momento que eu comecei a entendê-la dentro da teologia paulina, especialmente dentro da Epístola aos Efésios, isso ganhou um sabor muito especial, porque eu passei a compreendê-la tal como ela é exposta por Paulo. Ou seja, o objetivo de Deus nos ensinar tal doutrina é mostrar o quão distantes e perdidos nós estávamos, e não fosse a bondade dele, nós não seríamos salvos. Bondade dele por quem? Ah, por todos os eleitos. Não, nada disso. Bondade por mim. Cada eleito tem que pensar assim. Isso nos humilha, isso faz com que, puxa vida, então eu não fiz nada, você não fez nada. Isso significa que eu não, nenhuma obra, nada, sabe? Nenhuma decisão, nem nada. Deus fez tudo por você. Ele é o autor da tua fé. Ou não é? Entende? Ou você é Uhum. o autor da sua fé. Você vai contrariar até isso, até Hebreus, né? Então, assim, fica muito claro para nós de que na bondade e na misericórdia de Deus, Ele nos chamou e Ele nos amou para que vivêssemos eternamente com Ele e isso testemunhasse por toda a eternidade a grandeza da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor e etc. Sim, com certeza. Isso é muito bonito. E a eleição, quando vista dessa forma, que mostra a sua beleza, ela também, como você mesmo vai argumentar no livro, ela está relacionada a uma outra doutrina, um outro ensinamento, que aí sim as pessoas já acham bonito logo de cara, que é o da adoção, não é verdade? Uhum. Agora, como é que se dá essa relação entre essas duas coisas? Seria interessante a gente deixar um pouco mais claro a conexão entre elas. Sim, Paulo também fala sobre a adoção em Efésios, né? Ele fala também em Romanos sobre a nossa adoção, Romanos 8, de um modo muito especial, em Efésios 1, ele fala também de um modo muito especial de que nós somos adotados para sermos filhos santos, né? Para sermos filhos que glorifiquem ao Pai. E essa obra que ele fez de nos escolher para a adoção foi para a glória da sua graça. E isso ele fez segundo as versões mais antigas vão dizer, né, o beneplácito da sua vontade. Né? Sim, sim. Então, aquele conselho sábio da parte de Deus, né? Aquela decisão eterna ou na eternidade daquilo que ele faria na história
na humanidade com relação à adoção de algumas pessoas para a salvação. Por que não todas? É uma pergunta que não existe resposta, né? A resposta, na verdade, é por que ele escolheu, por que ele decidiu adotar, ainda que fosse um só. Se ele tivesse escolhido um só pecador, a pergunta tinha que ser por que ele escolheu aquele único pecador, né? Não é justo isso. Não que não é justo com os outros, mas é que não é justo com o pecador. O justo é o pecador para o inferno, né? O justo é a humanidade para o inferno. Isso é o certo. Isso é o caminho natural das coisas. Nós nascemos, vivemos distantes de Deus, cometermos tantos pecados e concluirmos a nossa vida pagando a pena de vivermos uma vida imoral, uma vida idólatra, uma vida violenta, uma vida de desobediência a pai e mãe e às leis de Deus, e vivemos as consequências finais disso, né? Agora, por alguma razão, ele que vê tanta gente se afogando naquele lago de fogo, ele vai e puxa alguns de lá, porque ele quis mostrar amor, sabe? Por que ele não tira todo mundo? Porque, não sei, ninguém tem essa resposta, né? Ele também não precisava tirar todo mundo. Ele não precisava tirar ninguém de lá, mas por amor ele decidiu tirar algumas pessoas de lá. Por isso a pergunta tem que ser autocentrada, né? Porque eu sou uma dessas pessoas, sabe? Que graça é essa? Que amor é esse? Que favor é esse? Que não só me escolheu, mas me adotou. E aí quando a gente pensa nas parábolas de Cristo sobre reis, né, que adotam, sobre que convidam e tornam aqueles convidados pessoas que morariam com ele agora, nós temos que pensar nessa figura também, nessa imagem, né? Que o grande rei dos céus, ele também nos escolheu, nos chamou para uma festa, e quando estávamos lá, ele trocou, né, as nossas roupas sujas, as nossas vestes imundas por vestes novas, né, por vestes de justiça, por vestes de misericórdia. Ele tirou os trapos de imundícia. E essas vestes novas, com anel no dedo, com filiação decretada, com sandália no nosso pé, com festa, celebrando o fato de que agora ele está nos adotando, sem que o que a gente fez para merecer aquilo. A adoção tem a ver com isso também, sabe? Com um chamado à adoração. Quando nós entendemos a doutrina da adoção, não tem como vê-la como fruto de um auto-merecimento. Eu mereço ser adotado pelo Pai, porque eu sou mais bonito que o resto, porque eu sou mais inteligente que o resto, porque eu sou mais alto, porque eu sou mais cabeludo, por isso Deus me escolheu. Não tem essa. Deus me adotou para ser filho dele porque ele quis, por bondade dele, mesmo que eu não merecesse, né? É a graça e a misericórdia que nos humilha, mas nos humilha com alegria, né? Nos fazendo também nos alegrar nessa beleza dele, nessa graça dele. E aí a gente lembra do propósito da criação, né? Deus seja glorificado e que os seus se alegrem nele eternamente. Isso é muito bonito. É lindo também ver toda essa conexão dessas doutrinas. A gente já acabou de falar da eleição com a adoção, mas o título do seu livro é Unidos pela Cruz. E aí vem, qual é a conexão dessa eleição, dessa adoção, com a nossa união em Cristo, no corpo de Cristo? Qual a relação disso? Exato, né? O livro, ele reflete um pouco da mensagem de Paulo aos Efésios, né? A ideia da unidade da igreja, que é fruto da unidade da igreja com Cristo. E aí que se reflete na unidade uns com os outros, centrados na cruz de Cristo. E é interessante, Saul, que tanto Paulo está preocupado com isso, quanto Jesus está preocupado com isso na sua carta aos Efésios lá em Apocalipse. Jesus também mandou uma carta aos Efésios lá em Apocalipse, né? Nas 7 cartas do Apocalipse, né? E na carta que ele enviou lá aos Efésios, o tema é muito parecido, ou seja, os Efésios conheciam muito sobre doutrina, Paulo também fala disso, eles eram muito inteligentes, eles eram muito hábeis em reconhecer o erro, porém eles não viviam a doutrina, eles não tinham prática, e muitas vezes isso gerava problemas entre eles, como a gente vê em Efésios. Então, o que a gente encontra nas palavras, né, de Paulo, de modo especial aos Efésios, no capítulo 4, por exemplo, é a importância da igreja ver como essa unidade com Cristo deveria se refletir não somente em uma unidade com Cristo que os levasse a conhecer mais de Cristo e se aprofundar nas doutrinas de Cristo, mas também deveria resultar num obedecer aos mandamentos de Cristo, que necessariamente estão ligados ao encontro com o outro, ao encontro com o próximo. Se eu amo a Cristo, se eu honro a Cristo, eu vou viver uma vida de amor ao próximo, uma vida de
união com o próximo, de entrega ao próximo. Eu vou viver uma vida que espelhe a reciprocidade cristã, né? Sabe aqueles mandamentos recíprocos, né? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, etc. Uns aos outros, né? Essa reciprocidade que deve ser constante na vida cristã, ela existe por conta de uma unidade que só existe por causa da cruz, né? Nesse sentido, então, unidos pela cruz. A cruz é o que nos une. O fato de nós sermos redimidos nela, o fato de o sangue que foi derramado nela lavar cada um de nós e nós sermos atraídos à cruz, da cruz saímos unidos como um povo. Porém, se da cruz, ao sairmos unidos, não olharmos uns para os outros e apenas para as doutrinas, né, como os efésios faziam, nós perdemos o valor daquilo que é o corpo de Cristo, que é a unidade desse povo, né? Que é não somente você conhecer a doutrina, mas você viver a doutrina. E Paulo é muito prático com relação a doutrinas na Epístola aos Efésios. É por isso que eu disse no início que essa epístola é chamada pelos comentaristas, de uma forma geral, como a joia da coroa das epístolas de Paulo, porque, por exemplo, a gente pega a Epístola aos Romanos, né? A gente tem as doutrinas que Paulo trata lá. Pega Colossenses, tem outra doutrina que Paulo trata aos Colossenses que ele não trata nos Romanos. Se a gente pega as Tessalonicenses, tem outras doutrinas que Paulo trata lá. Pega 1 Timóteo, pega outra tal. Você pega todas as doutrinas que estão espalhadas em todas as epístolas de Paulo, todas elas estão em Efésios de uma maneira resumida. Todas. Olha só. É como se ele resumisse tudo numa epístola só e dissesse: não adianta nada vocês saberem tudo isso se vocês não viverem tudo isso. Se vocês não olharem um para o outro, se vocês não amarem um ao outro, se vocês não estiverem unidos um com o outro, se vocês não se encherem do Espírito. E como? Se submetendo um ao outro. O marido à esposa, mulher se submetendo ao marido, filhos aos seus pais, se armando com a armadura de Deus, né, para resistir às investidas do diabo contra essa santidade que eu estou chamando vocês para se encher. Então é todo um conjunto, né, da obra, digamos assim, que começa com a imagem da unidade e termina com a armadura, se a gente for parar para pensar. Começa no 4 e termina lá no 6. É muita coisa, muita beleza junto, como você falou, Sim. né? Todas essas doutrinas concentradas numa epístola ali de 6 capítulos é algo muito denso, mas densamente belo, né? E eu tinha uma pergunta para fazer aqui que era pra gente abordar um pouco das implicações práticas da eleição. Eu realmente creio que a gente já falou, né, sobre essas implicações práticas, mas a gente fez de uma forma diluída. Seria legal uma espécie de recapitulação / resumo, só pontilhando assim, né? Algumas implicações de entender, de crer, de viver de acordo com o que a Bíblia fala sobre eleição no dia a dia. Porque tem muita gente que fica pensando que isso é totalmente para debate na internet. Pois é, Saur. Um dos capítulos do meu livro, é o capítulo 3, é eleição. Motivo para divisão ou adoração? Poderia ser também motivo para discussão ou adoração? Porque você fala sobre implicação prática, e a implicação mais prática possível é a adoração. Não existe outra. Ele nos mostra a beleza da sua graça, como Paulo escreveu em Efésios 1, a glória da sua graça, para fazer com que a gente faça o que Paulo fez, a gente o adore, para que a gente agradeça, para que a gente exulte de júbilo por aquilo que ele fez por nós de uma maneira tão imerecida, sob nossa perspectiva, né? Realmente é algo muito bonito, né? Algo muito gracioso ver o evangelho na nossa vida, deve nos levar a adorar esse Deus que é o autor do evangelho. Wilson, muito obrigado por essa conversa, é uma conversa que toca o nosso coração, é uma conversa pastoral, é uma conversa profunda também, que mostra como as próprias epístolas também mostram que os ensinos, as doutrinas, elas estão muito relacionadas à prática, à adoração. Nós aprendemos sobre Deus não para termos fatos na cabeça, mas para louvarmos a Ele, e eu creio que seu livro nos ajuda a fazer isso a partir da Epístola aos Efésios. Então, muito obrigado por essa conversa. Amém, um prazer, Saul. Eu agradeço demais o tempo com vocês aqui. Desejo que Deus continue abençoando também o Ministério dos Irmãos, os outros podcasts e aqueles que nos assistem também. Forte abraço a todos. Amém, muito obrigado. E você que está nos acompanhando, não deixe de adquirir o livro Unidos pela Cruz. É um livro que com certeza vai abençoar a sua vida. Se você já gostou dessa conversa, pode ter certeza que no livro você ainda vai conseguir ver mais informações, afinal são canais diferentes, né, para distribuir informação
Aqui é algo mais de bate-papo, mas ali você vai ter mais aplicações, mais conhecimento, mais explicações. Se você talvez ficou com alguma dúvida, como é que ele chegou a essa conclusão? No livro você vai ter mais informações sobre isso. Também nos acompanhe nos próximos podcasts. Como a gente falou, esse livro faz parte da série, né, Mensagens do livro X, livro Y, de Gênesis, de Malaquias e tantos outros para a igreja. E nós já temos um outro que foi gravado aqui com o reverendo Augusto Nicodemos. Então assista esse podcast também, fique ligado nos próximos. E é isso aí, até a próxima, valeu!